Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como você vai montar a sua estratégia de estudo para o concurso do TSE Unificado em 3 fases. Salve, salve galera, tranquilo? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e dessa vez a gente vai falar sobre o concurso do TRE Unificado. TSE Unificado? Como queiram, a gente tem várias nomenclaturas para esse concurso, mas nesse vídeo aqui agora eu vou te mostrar uma estratégia de estudo passo a passo, em 3 passos para você montar a sua estratégia, começar definitivamente a estudar e ser aprovado no concurso do TRE ou TSE Unificado. Já estou compartilhando aqui minha tela com vocês para vocês darem uma olhada nesse título que é como começar a estudar para o concurso do TSE Unificado em 3 passos. Então a gente vai começar a partir de agora a te falar como é que você vai se preparar para essa prova. Mas para falar dessa prova é importante falar, e para começar a nossa estratégia, quando é que essa prova está programada para vir. Eu já tinha feito um vídeo mais ou menos parecido com esse daqui, mas houve algumas retificações em termos de datas, também em termos de estratégia de estudo, e eu vou demonstrar aqui para vocês nesse vídeo agora, e eu achei importante refazer esse vídeo aqui, trazendo mais algumas informações e trazendo mais algumas alternativas diferentes para a gente utilizar. Bom, em relação à data dessa prova, essa prova está prevista mais ou menos para o edital sair em fevereiro de 2024. Essa, pelo menos, foram as últimas informações que a gente teve. Inclusive, eu vou deixar aqui na tela para vocês um print com um cronograma, que é o cronograma que o TSE está seguindo. E esse cronograma tem previsão de edital para fevereiro de 2024. Se a gente tem previsão de edital para fevereiro de 2024, a gente deve ter essa prova acontecendo mais ou menos quando? Fevereiro, março, abril, por aí, mais ou menos em abril de 2024. Esse provavelmente vai ser o maior concurso do Brasil nos próximos meses aí, ou quiçá anos, porque é um concurso gigantesco, é um concurso que tem provas em todo o Brasil. Inclusive no vídeo anterior, quando eu falei sobre isso, alguns TREs ainda não tinham sido confirmados, mas atualmente a gente acredita que todos os TREs participarão. Por quê? Justamente essa prova foi deslocada para o ano de 2024, por esperar alguns TREs que ainda estavam com prazo de validade para vencer, para que eles pudessem entrar também, esses TREs que não tinham aderido. Ou seja, muito provavelmente, se você está escutando isso daqui no Mato Grosso, no Pará, no Amapá, em Roraima, em São Paulo, do Ceará, vai ter vagas no seu estado e você vai poder fazer prova no seu estado e tomar posse no seu estado. Bom, pensando em um edital em fevereiro, qual é o primeiro passo que a gente tem que dar para começar a se preparar para essa prova? O primeiro passo que você tem que dar para começar a se preparar para essa prova é entender qual é o ciclo base de matérias que é cobrado em uma prova de TRE. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso através da análise de outras provas de TREs que já saíram antes. Eu vejo muita gente cometendo um erro aqui, que é, inclusive eu vou trazer aqui para mim, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Eu vejo muita gente cometendo o erro de pegar a última prova do TSE Unificado para fazer análise e querer estudar com base nesse edital. E isso daí não vai funcionar. O último edital unificado do TSE foi em 2006. Só que de lá para cá os editais pararam de ser unificados da Justiça Eleitoral e cada TRE passou a fazer a sua prova, assim como funciona na Justiça do Trabalho. Então você tem editais muito mais novos do que o edital de 2006 do TSE Unificado que a gente teve naquela época. O edital do próximo TRE Unificado tende a repetir muito mais os editais que aconteceram em 2021, 2022 para frente do que editais que aconteceram em 2006. Então, quando a gente for analisar as matérias que se repetem, a gente tem que analisar as matérias dos últimos editais que saíram dos TREs, mesmo que eles sejam de São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, enfim, tanto faz. A gente pega os últimos que saíram e analisa. E aí você me pergunta, Matheus, mas onde eu vou encontrar esses editais anteriores para analisar e saber quais são as matérias do meu ciclo base? Você vai encontrar esses editais anteriores, deixa eu colocar aqui na tela para vocês, você vai achar esses editais anteriores nos sites das bancas organizadoras. Então, onde eu acho editais anteriores? Nos sites das bancas organizadoras. Quais são as principais bancas organizadoras que elaboram concursos do Brasil? Você tem a CESP-NB, você tem a FGV e você tem a FCC. Geralmente os tribunais são elaborados muito mais pela FCC, pelo menos eram. Então a tendência é que a gente tenha muitas provas de tribunais regionais eleitorais elaboradas pela FCC nos anos anteriores. Então a gente busca lá no site da FCC esses editais para dar uma analisada. Então você vem aqui no Google, por exemplo, e coloca FCC concursos, e você vai achar o site da FCC. Isso foi uma das coisas que eu não deixei muito claro no outro vídeo que eu fiz. Então você entra aqui no site da FCC, você tem aqui o site que é da Fundação Carlos Chagas, e você vem aqui lá no finalzinho aqui, ó,
Nesse vídeo aqui, ó, clique em outras situações. Tem todos os concursos, concursos em andamento, inscrições abertas, mas esses editais não estão mais com inscrições abertas, então você clica aqui em outras situações. Quando você for procurando aqui, você vai descer lá embaixo aqui, tá um pouco pequeno para vocês, mas você vai achar lá embaixo aqui, ó, Tribunais Regionais do Trabalho, e embaixo dos Tribunais Regionais do Trabalho, Tribunais Regionais Eleitorais. Então você tem várias provas aqui. Você tem Paraíba, São Paulo, Sergipe, Amapá, Paraná, tem vários editais aqui. Quando você clicar aqui, você vai ter acesso a todos esses documentos aqui, e a principal coisa é o documento inicial, esse documento que está bem aqui embaixo, que é o documento do edital. E aí você dá uma analisada nesses editais aqui, nesses vários editais, para ver quais são as matérias que se repetem. As matérias que se repetem são as matérias do seu ciclo base. Pô, Matheus, mas vai dar um trabalho fazer isso, né? Pois é, por isso que eu já fiz isso para você, já analisei esses editais e já trago para vocês aqui o ciclo, tanto para técnico judiciário quanto para analista judiciário. Deixa eu mostrar aqui para vocês quais são essas matérias que se repetem. Bom, para técnico judiciário, a gente tem essas matérias aqui. Percebam que eu coloquei de cores diferentes, matérias diferentes. Então, aqui, ó, português, direito eleitoral, direito constitucional, direito administrativo, administração geral e pública, isso é importante, e informática. E de uma corzinha um pouco menorzinha, um pouco mais clarinha, eu coloquei aqui RLM, ética e orçamento. Primeiro explicando para vocês o ciclo base duro mesmo. Ciclo base duro mesmo. E por que eu estou falando ciclo base duro? É aquele ciclo que certamente virá na prova do TRE unificado. São essas matérias aqui. E essas matérias que são dessa cor aqui um pouco mais clara são matérias que podem vir na sua prova, mas podem não vir também. Então são apostas, são matérias que às vezes caem, às vezes não, que não tiveram em todos os TREs que a gente analisou e às vezes tiveram em alguns TREs. Então a gente tem que ficar de olho nessas matérias, mas não são matérias tão importantes quanto essas aqui que estão dessa cor mais escura. Então tome nota aqui, caso você queira estudar para técnico judiciário. É importante você entender que aqui não é administração só administração pública, a administração geral e pública vem sendo uma tendência nos últimos tribunais. Então é importante que você esteja ligado quanto a isso também, para que você estude não só a administração pública, mas a administração geral também, beleza? Em relação às matérias de analista, quais são as matérias que são certeza de cair, ou pelo menos muita chance de cair, e quais são as matérias que estão mais ou menos ali, naquelas matérias que caíram em alguns TREs e em outros TREs não caíram. Português, direito eleitoral, direito constitucional, direito administrativo, direito civil, processo civil, penal e processo penal. São matérias que estão no núcleo duro dos TREs, beleza? Ou seja, são matérias que tendem a cair para a prova de analista, sim. Informática, RLM, ética e orçamento são matérias que às vezes caem, às vezes não. Então você tem que ficar de olho nessas matérias também, principalmente quando você for evoluindo nas outras disciplinas, naquelas que você tem certeza que vai cair. Então beleza, Matheus, eu entendi esse primeiro passo. Você falou que são 3 passos, o primeiro passo a gente resolveu. Era entender qual seria o ciclo base, quais seriam as matérias que eu precisava estudar. Eu pego os editais anteriores de TRE e aí dou uma analisada e vejo quais são as matérias que se repetem, e aí, vendo quais são as matérias que se repetem, crio ali as minhas matérias de ciclo base, essas matérias que eu apresentei para você. Qual é a fase 2 desse nosso esquema de estudo aqui? Vou mostrar para vocês agora. A parte 2 é a organização da sua rotina, beleza? Você já sabe quais são as matérias que você precisa estudar, agora você precisa separar tempo na sua rotina para estudar essas disciplinas. Como é que você separa tempo na sua rotina para estudar essas disciplinas? Muita gente nos outros vídeos que eu fiz falando sobre isso, ficou em dúvida sobre, pô, cara, eu não consigo separar tempo na minha rotina, como é que eu faço para separar tempo na minha rotina, como é que eu faço para organizar a minha rotina para estudar, porque eu simplesmente falei, cara, arruma 3 horas na sua rotina. E aí uma dica que eu tenho para dar para vocês, para você conseguir arrumar entre 2 e 3 horas na sua rotina, inicialmente, é você pegar uma folha de papel e fazer mais ou menos isso aqui que eu estou mostrando aqui para vocês. Você vai pegar a sua folha de papel, você vai colocar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo e vai especificar todos os horários que são vinculados da sua rotina. O que significa horários vinculados? Aqueles horários que você não tem como dispor, você não tem como utilizar esse horário para estudar. São horários que você está no seu trabalho, são horários que você está, sei lá, na sua faculdade, são horários que você está em algum curso que você não possa faltar, horários que você não pode dispor deles para estudar em hipótese alguma. Todos os outros horários que sobrarem são possíveis horas de estudo. Isso não quer dizer que você vai estudar em todos os outros horários que sobrarem. Afinal, você precisa também ter sanidade mental, você precisa também
ter um tempinho para curtir a sua família, para respirar, enfim. Mas todos esses outros horários que sobrarem são potenciais horas de estudo. Se sobrarem muitos horários, quer dizer que você pode ainda ter vários horários de estudo dentro da sua rotina e ainda assim colocar vários horários para você estar com sua família, estar com seus amigos, para você ir assistir uma partida de futebol, para você assistir uma TV, para você jogar um videogame, para você fazer o que você quiser da sua vida. Agora, se você já tiver muitos horários vinculados, depois de fazer isso que eu estou mostrando aqui para vocês, separar toda a sua semana, se você já tiver tudo, cara, tá tudo preenchido aqui, eu tenho pouquíssimos horários, aí vai sobrar menos horário para você dispor desses horários para curtição, para poder, né, fazer festa, para poder sair, para poder fazer outras coisas. A vida no mundo dos concursos não é fácil, você vai precisar se dedicar. E se você já tem a sua rotina muito vinculada a compromissos, você vai precisar fazer um esforço, vai precisar tirar um pouquinho do seu divertimento para sobrar mais tempo para estudar. Sobrar mais tempo quanto, Matheus? Eu indico para vocês, e é outra coisa aqui que é importante a gente conversar, entre 2 a 3 horas para que você comece a estudar para o concurso do TRE Unificado, entre 2 a 3 horas por dia. Mais ou menos isso é o que você deve buscar na sua rotina inicialmente. Só que você deve ir progredindo nisso na medida em que você se sentir confortável. Para estabilizar em mais ou menos quantas horas, Matheus? Mais ou menos entre 20 a 25 horas, se você estuda e trabalha, que eu sei que a maioria das pessoas tem essa realidade. Se você está por conta do estudo, você pode esticar isso aí a mais ou menos 30 horas semanais. É o ideal para você que está por conta do estudo, mas se você estuda e trabalha, entre 20 a 25 horas semanais é onde você deve estabilizar. Pô, Matheus, mas eu só tenho 2 horas por dia para estudar durante a minha semana. Você vai ter que compensar no final de semana. Pô, Matheus, mas eu só tenho 2 horas para estudar durante a minha semana e final de semana. Então você vai ter que dar um gás muito grande, você vai ter que não falhar para você conseguir ficar competitivo tendo somente essas 2 horas. Eu tenho que ser realista com vocês, não dá aqui para a gente criar horas no seu dia, você vai ter que se esforçar muito mais e, sobretudo, não falhar, que isso é muito importante. Beleza, Matheus, eu entendi, a gente já sabe quais são as matérias que a gente tem que estudar, a gente já separou horários na nossa rotina para estudar essas matérias, mas como é que eu divido essas matérias nos horários que eu tenho? Bom, basicamente o que você vai fazer é dividir essas matérias em blocos de 1 hora a 1 hora e meia de estudo, a depender de se você tem 2 horas de estudo, ou se você tem 3 horas de estudo, ou se você tem 4, enfim, se você é muito privilegiado, aí você estica até no máximo 1 hora e meia por disciplina, porque o ideal é você estar sempre variando disciplinas. Eu deixei uma sugestão aqui para vocês, mas essa é meramente uma sugestão, você não precisa exatamente seguir isso daqui, eu deixei para vocês darem uma olhada, seria mais ou menos blocos de 1 hora e meia de estudo, com 3 horas de estudo aqui nas matérias de técnico judiciário, dando uma esticada maior no sábado e no domingo, porque eu sei que essa é a realidade da maioria das pessoas que trabalham durante a semana. Então se liga nisso, dá uma olhada nessa rotina aqui que eu especifiquei para vocês, mas entenda que isso daqui é só uma base. Se você tiver mais dificuldade em português, se você achar que você tem mais dificuldade em direito eleitoral, se você achar que você tem mais dificuldade em RLM, você pode bagunçar aqui e trocar essas matérias aqui de lugar, desde que você respeite 1 hora e meia para cada uma das disciplinas, mais ou menos por aí. E também dando uma dica aqui para vocês, é importante que você separe as matérias entre matérias jurídicas e não jurídicas para o estudo também não ficar muito sacal. Então, esse é o passo 2. O passo 1, a gente definiu as matérias. O passo 2, a gente entendeu dentro da nossa rotina que horas a gente ia estudar cada uma dessas matérias. No passo 3 da nossa estratégia, dado que a gente já sabe quais são as disciplinas que a gente tem que estudar, dado que a gente já separou horários dentro da nossa rotina para estudar essas disciplinas, a gente vai precisar saber agora quais são os materiais que a gente vai utilizar em cada uma dessas disciplinas para poder vencer o edital do TRE Unificado. Bom, em relação aos materiais de estudo, a gente tem materiais pagos e materiais gratuitos. Materiais pagos a gente tem muitos no mercado, muitos cursinhos, muitas possibilidades. Eu não vou fazer propaganda de nenhum aqui, porque nenhum deles me paga para fazer propaganda, mas tem o meu cursinho também, que é 1, 2, 3 Passei, o nosso cronograma de estudos. Inclusive, vou deixar um link aqui na descrição, se você quiser conhecer o nosso cronograma, onde você tem tudo isso aqui organizado para você não perder tempo com nada, você simplesmente senta e começa a estudar tudo no passo a passo para você, desde o dia que você começa a estudar até o dia que você fecha o edital. Vou deixar um link aqui para você conhecer no primeiro fixado da descrição, beleza? Bom, se você tiver grana, você investe num cursinho, mas se você não tiver grana, o que você faz? Você vai ter que estudar com materiais gratuitos. E para estudar com materiais gratuitos, a gente tem algumas possibilidades. A melhor delas é o famoso YouTube da Massa. Esse negócio aqui que você está vendo esse vídeo aqui é a maior escola do planeta Terra. Isso daqui tem conteúdo sobre tudo. Se você quiser aprender a lançar um foguete para o espaço, você consegue aprender no YouTube. Então, tem muito conteúdo aqui. Agora, esse conteúdo está um pouco disperso. Você vai precisar entender como organiza esse conteúdo. E aqui
eu vou dar uma dica para vocês. Bom, basicamente, se você tiver um edital base que você esteja utilizando, como esse edital, por exemplo, aqui do TRT de São Paulo, você lá no final do edital, você tem os conteúdos programáticos de todas as disciplinas que você vai precisar estudar. Então, se você observar aqui no final do edital, você tem os conteúdos programáticos aqui. Então, em direito administrativo, talvez esteja um pouco pequeno para vocês, você tem aqui, por exemplo, administração pública, princípios básicos, poderes administrativos, depois você tem aqui serviços públicos e assim por diante. Se você pegar aqui, ó, poderes administrativos, poder hierárquico disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia, uso e abuso de poder, se você pegar isso daqui e der um Ctrl+C aqui e vier aqui no YouTube e der um Ctrl+V aqui no YouTube, você vai ter várias aulas desse assunto da disciplina aqui no YouTube, vários professores, várias aulas, várias possibilidades, e aí você escolhe aquele que você melhor se identificar, aquele que você gostar mais da metodologia e começa a estudar. E é importante você fazer algumas questões depois para validar essa aula, para você entender se aquilo que você está estudando é aquilo que está sendo cobrado também. E aí você vai fazer isso daqui de todo o edital que você estiver utilizando como base e vai utilizar o YouTube como uma ferramenta de estudo que você tem, beleza? Matheus, achei interessante, mas fiquei com algumas dúvidas sobre o que é que eu tenho que estudar em cada um dos dias exatamente. Pô, como é que eu implemento a revisão nos meus estudos? Será que eu reviso todos os dias? Será que eu reviso uma vez por semana? Como é que eu faço as questões? Como é que eu introduzo as questões nos meus estudos? Bom, para isso eu gravei um vídeo aqui e vou deixar linkado aqui na descrição, porque esse vídeo aqui já está ficando muito grande, para vocês que têm mais interesse em se aprofundar nessa estrutura aqui de estudo, para vocês que têm interesse de fato no concurso do TRE Unificado, que eu sei que muita gente entra aqui, mas para quem tem de fato interesse no concurso do TRE Unificado e quer entender como se preparar, quer entender mais a fundo sobre essa metodologia, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. É aqui no YouTube mesmo, você clica no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para esse vídeo, para a gente descer mais a fundo nessa estratégia para esse vídeo aqui não ficar muito longo. Bom, espero que esse vídeo já tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham entendido, espero que tenha dado um pontapé inicial aí na cabeça de vocês, que vocês consigam se organizar e estudar para o concurso do TRE Unificado, que é uma excelente oportunidade, um excelente concurso, vai ter vagas em todo o Brasil e eu tenho certeza que uma delas pode ser sua. E aí, curtiu esse vídeo? Não se esquece de se inscrever aqui no canal, clicar no botão de gostei, deixar um comentário aqui embaixo para ajudar a que esse vídeo seja propagado para mais pessoas e também não se esquece de conferir o vídeo aqui na descrição se você quiser se aprofundar ainda mais nos estudos para o TRE Unificado. Tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau. Até mais.